E aí, galera, aqui quem fala é o Primo Flamenguista e vamos então aí ver sobre esse debate aí sobre o Flamengo no período de reestruturação. Será que os clubes hoje que estão tudo endividados, quebrados, mal administrados, têm coragem de fazer o que o Flamengo fizeram? A maioria dizem que não é possível fazer, mas só que não é por causa disso, é porque querem viver uma realidade na qual não estão inseridos, que é querer competir com o Palmeiras, com o Flamengo, que estão financeiramente bem estabilizados no mercado. Aí esses clubes quebrados, endividados, querem competir com esses dois clubes de igual para igual, mas esqueceram do que esses clubes passaram, da reestruturação que eles fizeram. O crédito aqui do vídeo vai para o All Sports, certo? O canal do All Sports, onde temos aí Eduardo, Mauro e Danilo falando sobre essa situação. Vamos lá, vamos escutar aqui e ver o que é que eles têm a dizer. Você está falando sobre controle financeiro. Ele anunciou que o clube vai passar por uma auditoria da Ernst Young. Ele já tinha falado isso antes, mas enfim, é só uma auditoria ali, não significa que vai gastar menos ou gastar mais. Vai ter uma auditoria ali. Ele também criticou o Duílio pelo acordo, pela divulgação do acordo com a Caixa, que até agora também não saiu, para a questão do estádio, Mauro. Eu ouvi essa semana você falando, ou escrevendo, Mauro, sobre enfim, o tal remédio amargo que o Flamengo tomou lá atrás e tal, e que ninguém quer fazer, o Corinthians não quer fazer, e que outros clubes estão tomando caminhos diferentes. E aí surgiu um debate que eu queria ouvir você, que é, quando o Flamengo fez o que fez, a situação, o cenário era muito diferente do cenário que o futebol apresenta hoje, né? O Flamengo já tinha uma cota de TV muito grande, maior que quase todos os outros. As premiações por desempenho não eram tão relevantes como são agora. Enfim, um cenário muito diferente. E aí o Flamengo se organizou. Que hoje, fazer exatamente a mesma receita não dá. O caminho tem que ser outro. O que você acha? Eu acho uma falácia. Isso é uma cara de pau de quem fala isso, baseado no mero achismo para tentar justificar loucuras de dirigentes dos clubes pelos quais essas pessoas torcem. Inclusive na imprensa. O camarada não quer que o time dele fique comendo o pão que já amassou por 3 ou 4 temporadas. E aí criam essas falácias. Até perfil esquisito no Twitter apareceu X agora, né? Apareceu essa semana com uma teoria maluca, gravíssima até, envolvendo o fornecedor de material esportivo, um perfil estranho que eu não sei nem se é de verdade. Então tem de tudo acontecendo para tentar o quê? É uma ação que existe, um movimento para tentar justificar esse tipo de gestão. Eu até coloquei ontem lá no X lá um fio, numa sequência de tweets, com várias matérias antigas do Flamengo. Tem uma declaração do Cláudio Pracopis, que é ex-vice-presidente do Flamengo, numa entrevista, vice de finanças, foi um cara importante nesse processo, e ele fala o seguinte, ele fala, olha, nós sabíamos que havia até o risco de um rebaixamento no primeiro ano, mas se tivesse que cair, o Flamengo ia cair e depois voltar, porque não tinha a menor condição. Então, quando o Flamengo mandou embora não, devolveu o Wagner Love para o CSKA Moscou, contratado na gestão anterior, e o Flamengo não tinha condições de pagar o Wagner Love, não só pagar o salário, que era muito alto à época, como também pagar ao clube russo o que devia. Aquilo não aconteceu. Quando o Flamengo rescinde com o Dorival Júnior, porque ele tinha um gatilho salarial, ficaria muito caro, foi a mesma coisa, não aconteceu, foi uma miragem. Os jogadores que o Flamengo contratou, o único que foi um investimento maior foi o Carlos Eduardo, que estava na Rússia, ex-grêmio, os demais, tudo jogador de time pequeno, não emprestado. O Brocador veio do Mojimirim, o Paulinho veio do 15 de Piracicaba, Bruninho e Val, lembra? O André Santos veio emprestado pelo Arsenal, o Elias emprestado pelo Sporting. O Chicão, o Corinthians não queria mais. O Felipe Goleiro já tinha sido liberado pelo Corinthians. Então eram refugos, jogadores de times importantes que ainda não queriam mais esses caras, jogadores de times pequenos e gente emprestada. Marcelo Moreno, tudo emprestado, que foi reserva do Brocador ao final. Então isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. O primeiro ano do Flamengo já tinha reduzido drasticamente as suas dívidas, porque a prioridade não era contratar jogadores, muito menos jogadores caros, era pagar dívida. Pagar dívida. Foi o que o Flamengo fez. Ah, porque tinha o apoio de uma estatal. Não tinha. O primeiro patrocinador de 2013, no peito, foi a montadora. E esse patrocínio foi conseguido até por intermédio de relacionamentos de dirigentes que conheciam executivos de outras empresas e conseguiram trazer o apoio de uma ou de outra empresa, pagando valores que nem eram tão altos assim, não. Depois veio a Caixa Econômica Federal, patrocinando praticamente todos os times do futebol brasileiro. E aí o Flamengo ganhou o patrocínio da Caixa. Quem não ganhou? Quase todo mundo ganhou. Só um ou outro que já tinha patrocinadores, outros que não tiveram interesse, mas a maioria fechou com a Caixa, a gente se lembra disso. Era uma ação coletiva, digamos assim, do Banco Estatal. Então o que aconteceu no Flamengo foi cortar na carne, é possível sim, o Corinthians não faz porque não quer, se quisesse fazer algo parecido, não precisa ser igual, mas
O conceito é, eu tenho que reduzir despesas, priorizar pagamento de dívidas, especialmente as de curto prazo, e as do Corinthians são significativas. Pelo balanço do ano passado, era algo perto de 50% da dívida de curto prazo. É o quê? Para comparar com a vida do cidadão, é mais ou menos dever o cartão de crédito, ou o cheque especial. Tem que pagar rápido, amigo, senão os juros vão como uma bola de neve. Então o Corinthians tem dívidas que poderia priorizá-las, tentar pagar. Ah, mas vou trabalhar com um time mais fraco? Sim, se você não tem condições de ter um time mais forte, você tem que ter um time mais fraco, amigo. É assim. Se houvesse fair play financeiro, assim seria, mas não tem. Né? Não tem. Então, isso é uma grande falácia. Lamento que algumas pessoas acreditem nessa mentira, porque isso só vai dando autorização, entre aspas, coletiva popular, de torcedores, para dirigentes que eventualmente queiram trabalhar dessa maneira. Eu não vou nem citar o Corinthians, vou citar dois rivais de São Paulo. O São Paulo já entrou nessa vibe do Corinthians, né? O Casares já largou para o espaço há muito tempo a história de austeridade, que conversa lá do começo do ano passado, né? Aí contratou o Rames Rodrigues, por exemplo, tem luvas para pagar esse ano, né? Tudo bem, eu contrato agora, depois eu vejo como é que vai. Ganhei a Copa do Brasil. Legal, maneiro, ganhou a Copa do Brasil. Aí eu pergunto, e o Palmeiras fez isso? Não, o Palmeiras passou por uma reestruturação. Teve lá muita ajuda do Paulo Nobre, mas passou por uma reestruturação. Colocou gente qualificada para tocar o clube, para participar da administração, organizou a casa. Depois começou, quase caiu. De novo, tinha um time ali com jogadores que podia contratar. Alguns estrangeiros, mas de um nível mais baixo. O técnico era o Careca, que é argentino, quase caiu em 2014. Não caiu por um milagre, com uma pontuação de 40 pontos até, né? Quase caiu. Mas depois ganhou a Copa do Brasil em 2015 e entrou num ciclo de vitórias. Então o Palmeiras também passou por um processo assim. O São Paulo não. Ah, mas ganhou a Copa do Brasil. Pois é. Você quer ser o Palmeiras ou quer ser o São Paulo? Eu pergunto que eu faço a torcedores de outros clubes. O Palmeiras não ganhou só a Copa do Brasil, ganhou o Libertadores, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o Brasileirão, ganhou também a Copa do Brasil, tudo mais de uma vez. Aí ganhou a Recopa, ganhou a Supercopa, ganhou outros títulos menores também, menos relevantes. É melhor. Uma coisa que também, assim, querendo ou não, ajudou, né, nesse processo do Flamengo de conseguir se reestruturar financeiramente foi o título da Copa do Brasil, né? Que era um título ali que ninguém esperava. Eu acho que nem o mais pessimista dos flamenguistas, o mais otimista dos flamenguistas esperava aquele título vir. E veio, né? Então aquilo ali deu um alívio ali para que a gestão começasse a fazer o que tinha de ser feito, né? Que era essa mudança financeira, que eles realmente vieram para fazer isso, né? Reestruturaram o Flamengo aí, transformando o Flamengo hoje no que é, devido a toda essa mudança financeira. Vamos lá, vamos continuar aqui. Melhor ser o Palmeiras ou melhor ser o São Paulo? O Palmeiras se reestruturou. O São Paulo não, o São Paulo deu um tiro, deu certo. Mas isso faz com que ele tenha potencial hoje para ser tão competitivo no primeiro nível? Me parece que não. Então, assim, tem um preço, mas se você for um time capaz, um clube capaz. Isso o Fortaleza fez, ô Tirano. O Lavera lembrou agora. O Fortaleza estava na Série C, C de casa. E batia na trave todo ano, não conseguia subir. Chegava no último jogo lá, no Castelão lotado, contra a Macaé, contra times pequenos, não conseguia subir. Hoje o Fortaleza joga competições internacionais. Então, se o Fortaleza, que é um clube do Ceará, onde o PIB é muito menor, né, o percentual do PIB brasileiro é muito menor do que o de São Paulo, onde está o dinheiro. E conseguiu fazer isso com competência e trabalho, e outros clubes também. Como que um grande clube de São Paulo, como o Corinthians, não consegue fazer? Então, isso é uma grande falácia, e eu lamento por quem acredita nessa fake news. Lamento, assim, é vontade de se enganar. O cara quer se enganar, acredita nessa falácia, acredita nessa bobagem, porque não faz quem não quer. Ah, que mudou cota e tudo. A cota do Corinthians é pequena, de televisão. Bateu o recorde de faturamento esse ano, como é que não tem condições de fazer? Aliás, é curioso, porque está sempre negociando com a Caixa uma maneira de pagar ou não pagar, ou pagar de outra forma, sei lá como é que eles querem fazer. Mas bateu o recorde de faturamento em 2023. Se o clube nunca ganhou tanto dinheiro, por que ele não paga a parte das dívidas e não organiza a sua vida financeira? Porque não quer, porque não é prioridade. Essa é a conclusão óbvia. Então isso é uma grande piada. Uma grande piada. Repito, lamento por aqueles que acreditam. São torcedores que estão se iludindo, né? E a cruzerada sempre vem. Vamos ouvir o que o presidente do Corinthians falou na sua posse. Falou duas coisas. Primeiro que a situação é pior do que imaginava. Pronto, galera. Basicamente a gente viu aí tudo que a gente já sabe, né, sobre essa questão da reestruturação do Flamengo, e que nenhum clube quer passar pelo que o Flamengo passou, porque foi alguns anos aí bem difícil, que vinha muita crítica em cima da diretoria por não conquistar título, coisas do tipo, mas esqueciam que estava nesse processo de reestruturação, beleza? Então, basicamente é isso, ficamos por aqui e nos vemos aí nos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever aí no canal. Fui!